Grande do Sul, nobre deputado Jerônimo Goergen. 25 minutos. Muito bem, presidente, agradeço. Não darei aula nenhuma aqui, Vossa Excelência que tem habilidade para conduzir e acabou oportunizando a todos que pudessem falar, mas costumo falar de improviso, sem trazer algo escrito, mas por ser um grande expediente, temos um tempo maior e tenho muita honra de vir aqui, nesta tribuna, para o meu primeiro grande expediente desta casa, desde que aqui estou, desde 2011, e, portanto, escolhi um segmento que eu tenho muito orgulho de defender aqui nesta casa, e quero registrar a figura do Mauro Pereira, que é membro da nossa diretoria, que é o setor de máquinas e equipamentos, que nós presidimos aqui, Mauro, você, eu e um grupo de colegas, uma frente parlamentar importantíssima, que é a nossa frente parlamentar em defesa do setor de máquinas e equipamentos. Por isso, senhores e senhoras telespectadores, senhores e senhoras deputados e deputadas, preferi fazer escrito, para que a gente traga um pouco de conteúdo aqui de um momento de dificuldades que vive o setor. E por isso, em 2015, nós lançamos esta frente com cerca de 100 empresários do setor que estiveram aqui conosco. Foi um momento memorável que nós criamos um fórum aqui que pudéssemos, deputado Cherini, nosso coordenador da bancada gaúcha, debater e defender um segmento que é extremamente importante, que é o setor da indústria de máquinas e equipamentos, que é um setor meio decisivo para a indústria final e que, quando você tem a retração econômica que o nosso país teve, acaba perdendo, gerando desemprego, e quase um ano depois, muitas reuniões, audiências realizadas e a mudança de governo, estamos aqui diante de muitas incertezas ainda. Entendemos que a atuação da frente parlamentar é de fundamental importância para que haja um acompanhamento mais próximo e um poder de influência nos temas mais relevantes que tramitam no Congresso Nacional e que são de interesse da indústria de bens de capital e de interesse da sociedade, porque estamos falando de empregos. O setor reúne milhares de empresas em todo o Brasil, responsável pela geração de mais de 380 mil empregos diretos, com faturamento anual de mais de 80 bilhões. O ramo é líder nacional de exportação dentro do segmento da indústria de transformação, com um saldo de 11 bilhões de dólares em vendas em 2014. E aqui cabe registrar que 2014 foi um ano negativo, como ainda é o ano de 2015, por toda esta crise que nós estamos enfrentando. Mesmo com números impressionantes, o setor vem sendo afetado duramente pela desaceleração da economia. A situação tem se agravado sobremaneira. O nosso último pico do setor foi 2013, quando chegou a empregar 380 mil pessoas. Hoje, o setor opera com aproximadamente 310 mil. Foram perdidos 70 mil empregos nos últimos 2 anos. Mas o pior é ver como isso está se acelerando nos últimos tempos, embora agora, meu querido presidente Fraga, a mudança de governo, e é importante registrar aqui, muda o ânimo da economia, sim. Nós antes procurávamos o governo anterior, o governo Dilma, o desgoverno que aí está, e nós tínhamos dificuldades de sermos recebidos. E quando recebidos éramos, nós não éramos ouvidos e percebíamos que o desemprego se acelerava, a crise agravava-se e, portanto, há um novo ambiente. Este ambiente que há pouco foi relatado aqui pelo meu vice-presidente, deputado Mauro Pereira, da conversa que o setor agropecuário, que, aliás, quero registrar, a Frente Parlamentar Agropecuária, que é parceira da FPMAC nessas construções, este diálogo nós não tínhamos mais. Então, surgiu a nossa frente parlamentar nesse momento importante, sensível da economia, e a busca desta retomada do crescimento num ambiente de recessão foi sempre a nossa grande bandeira. A queda no consumo das famílias levou à diminuição do faturamento das empresas, e a primeira coisa que a indústria faz, obviamente, é cortar investimentos para poder segurar a sua própria vida enquanto empresa e os empregos possíveis dentro desse contexto. E nesta linha, o governo federal, que agora aí está, não pode cometer erros de um passado recente, propondo o aumento de carga tributária justamente no momento de crise. E aqui nós temos, deputada Conceição, nossa querida presidente da comissão, um ambiente onde a própria mudança cambial, ela precisa ser melhor analisada pelo Banco Central, para que nós não tenhamos uma oscilação brusca que do dólar alto seja ruim e o dólar em baixa prejudique também, como a gente percebe nesse setor, deputado Fraga, porque uma hora tem que exportar, outra hora tem que importar. Estamos, inclusive, pedindo agenda no Banco Central, no Ministério da Fazenda, para construirmos esse mecanismo.
O governo federal já falava anteriormente, e o novo governo fala, numa alteração do PIS/COFINS, que eu penso que tem que levar muito em conta para que não venha qualquer alteração que possa ser necessária, tirar ainda mais competitividade de vários segmentos, e aqui eu coloco também os agroindustriais nesse contexto. No que diz respeito à indústria de máquinas e equipamentos, o nosso trabalho será o de acompanhar e negociar com o governo para evitar que as perdas sejam ainda maiores. Na nossa pauta da Frente Parlamentar, uma das principais formuladas é exatamente o chamado Custo Brasil. Desoneração da cadeia produtiva, criação de uma legislação para estabelecer critérios de conteúdo local, mínimo obrigatório para máquinas adquiridas através de benefício fiscal ou com financiamento público, a definição de margens de preferência para as compras de máquinas nacionais feitas por órgão público, a devolução de créditos tributários podres e a manutenção do Reintegra, que, aliás, aqui eu quero registrar, o ministro José Serra já manifesta nesse sentido, o ministro do Itamaraty, de Relações Internacionais, que isto possa ser mantido e melhorado, para que se aproveite os resíduos tributários não compensados por conta das exportações. Precisamos mostrar com todas as nossas forças que a atual recessão não poderá ser enfrentada com os atuais juros elevados. A atividade econômica continua estagnada e a economia brasileira caminha para mais um ano de recessão. O atual quadro de recessão não poderá ser enfrentado com os atuais juros elevados e a apreciação cambial. Essas medidas convencionais, além de não conter a inflação, trazem ainda mais recessão e agravam o processo de desindustrialização em curso há anos, especialmente nesses últimos 2 anos. Volto a dizer, se percebe já neste momento um ambiente melhorado, um ambiente positivo, e tenho certeza que a conclusão do processo de impeachment, agora no mês de agosto, nos dará a condição de darmos mais um passo na reconstrução econômica que o Brasil tanto precisa. O governo Temer precisa, mais do que nunca, sinalizar para o aumento da taxa do investimento público, o estímulo e a desobstrução ao investimento privado, uma diminuição de taxa de juros e desvalorização do real frente ao dólar, a fim de dar competitividade ao setor primário. Somos um país de 200 milhões de habitantes, com 12 milhões de pessoas desempregadas, cerca de 70, 80 mil no setor de máquinas e equipamentos. É preciso inverter urgentemente esse quadro, sendo a geração de emprego e renda os principais instrumentos para a saída da crise. Após 10 quedas consecutivas, o indicador atingiu o menor patamar desde 1996. O cenário de recessão manteve o quadro de paralisação dos investimentos do país no primeiro trimestre desse ano. A formação bruta do capital fixo, medida de investimentos do PIB, recuou 2,7% ante o trimestre anterior, uma das principais contribuições para a retração da atividade produtiva do país, informou o IBGE. Por um lado, a construção civil mostra desempenho negativo, tanto pelas dificuldades do setor imobiliário, quanto pela parte de infraestrutura. De outro, o baixo investimento em máquinas e equipamentos demonstra que a indústria ainda não vislumbra um aumento nas vendas que justifique ampliar a capacidade instalada, hoje em alto percentual de ociosidade. Esta queda deste indicador foi ainda mais intensa na comparação com o primeiro trimestre de 2015, um tombo de 17,5%. No entanto, os números ainda são melhores do que os registrados no ano passado, o que pode ser interpretado como um sinal de melhora, diz Aloysio Campelo, superintendente adjunto dos ciclos econômicos do Instituto Brasileiro de Economia e da Fundação Getúlio Vargas. Para ele, porém, a retomada ainda não aconteceu. O que se percebe, meus prezados queridos colegas, é que nós tivemos um sucateamento, deputada Conceição, tão pesado da nossa economia, do nosso planejamento, da organização produtiva brasileira, que levaremos, sim, bastante tempo para que isso seja efetivamente retomado. E após 10 trimestres consecutivos dessa retração, a taxa no investimento caiu ao menor patamar da série histórica das contas nacionais trimestrais. Esta é a luta que nós precisamos fazer. E na avaliação do presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, porém, é de que não há nada que indique que o retrato hoje seja melhor do que no primeiro trimestre, ou ainda que vá melhorar. Ele argumenta que nenhum grande projeto de investimento foi desengavetado ainda, o que, em sua opinião, demonstra que as perspectivas para o setor de bens de capitais continuam desanimadoras.
O principal empecilho ao crescimento da atividade produtiva é a alta taxa de juro, diz Veloso. Eu quero aqui, inclusive, aproveitar para registrar, primeiro, o apoio que nós tivemos no início desse movimento, vindo de Hernani Calduro, que é o presidente da ABIMAQ no Rio Grande do Sul e é o coordenador do núcleo político da ABIMAQ Brasil, que nos motivou, que nos provocou. O Veloso, como presidente executivo, desde o início ao nosso lado, e especialmente naquele momento inicial, ao querido amigo Carlos Pastoriza, hoje ex-presidente da ABIMAQ, que deu o pontapé inicial e o aval político, junto com toda a sua diretoria, presidente, para que nós pudéssemos ter esse trabalho sendo feito e que agora assume uma grande figura, especialmente do setor de máquinas agrícolas, agropecuárias, que é João Marquesan, o novo presidente da ABIMAQ, que vem dando sequência, incentivando, estimulando e cobrando que possamos fazer o trabalho à altura da expectativa que o setor espera de nós. A indústria não só investiu menos porque encontrou espaço para exportar e apostou em ajustes da produção para se adequar à demanda externa. Os embarques brasileiros de produtos e serviços cresceram 6% na passagem do quarto para o primeiro trimestre no ano passado. O governo de Michel Temer, apesar de alguns problemas iniciais, deve trabalhar no sentido de propor medidas estruturantes, como se permanente fosse, e será a partir do mês de agosto, propondo abordagens econômicas, sociais, estruturais, que se projetarão para além de 2018. Nem tudo dará certo ou surtirá os efeitos desejados. Torcemos para que o Brasil reencontre o rumo do desenvolvimento com paz social. Torcemos para que o tempo, que é curto para as mudanças, já que a inflação alta, a recessão e o desemprego desacelerem e evitem o desconforto social. A retração da demanda acentua esse descontentamento. O ministro da Fazenda, deputado Miro, Henrique Meirelles, elaborou um pacote com algumas medidas, 4 básicas, visando a redução do endividamento público, se considerando o governo federal. Ainda não sabemos se essas medidas serão eficazes, porque boa parte delas depende da análise deste parlamento. A primeira medida propõe as despesas públicas só cresçam na proporção da inflação do ano anterior. Este é o debate em cima do PL 257 que temos nesta casa. Acredito que o governo precisa seguir mirando a redução da máquina pública, mostrando que está cortando na própria carne. A providência defendida pelo Palácio prevê o congelamento do orçamento nacional para 2016 e nos anos seguintes. E aqui eu faço suspendo a minha fala do setor de máquinas para fazer apenas um ponto de vista sobre a questão da dívida da União com os Estados. Houve agora uma empurrada dessa dívida para frente. 6 meses não precisarão os Estados pagar com a União. Eu quero apenas deixar claro, é uma medida necessária, é uma medida importante, mas erra quem diz que seja uma renegociação da dívida dos Estados com a União. O que tem aqui é o mérito do presidente Temer de entender aquilo que Dilma não entendia na relação federativa. E quero deixar registrado, sinaliza-se que estatais, bens públicos, poderão, antes deveriam pela lei, agora poderão ser usados pelos governadores para pagar parcelas das dívidas. Deputado Cherini, quero provocar a nossa bancada. Ou se renegocia a dívida toda, né, e se descobre se já pagamos ou não ela. Você traz o juro para um patamar do menor juro, que inclusive é o que o BNDES cobrou para fazer o porto lá de Cuba. Querer cobrar mais juros dos estados e entregar estatais para pagar parte da dívida, eu serei radicalmente contra, porque muito das estatais nós já não temos mais. Ou se quita a dívida, se mexe no estrutural, ou não se põe fora o resto do patrimônio público que nós temos. Então, faço esse registro e sei que é um debate importante que faremos agora, hoje, votando, inclusive, presidente, a urgência do 257. E quero alertar que muitos não votaram a urgência. Nós temos que ter esta urgência, deputado Mauro. O mérito, eu próprio sou contra o mérito como está hoje, mas a urgência, deputado Edinho, votada, nos criará um ambiente para negociarmos um projeto ideal aos estados. Sem a urgência, nós não vamos ter condição de negociar. Portanto, quem votou contra, vota contra os estados, né, para que a gente possa avançar. Se me permite, deputado Mauro, é rápido aqui a minha fala e a gente faz o fechamento ao final.
E, portanto, a segunda medida diz respeito ao bloqueio de novos subsídios, repasses do governo para programas e projetos que não são autossustentáveis, que estão sendo construídos pelo governo. Isso evitaria aumento dos gastos, mas, enfim, é o debate que está posto, especialmente no 257. A terceira medida envolve o Fundo Soberano, fundo vinculado ao Ministério da Fazenda, que administra a poupança pública, criado em 2008, para recursos da exploração do pré-sal. O governo avalia as consequências jurídicas da extinção deste fundo soberano. O fim da participação obrigatória da Petrobras no pré-sal, que é o debate também que esta Casa vem tendo aqui. E a última medida, que seria a antecipação do pagamento da dívida do BNDES para o Tesouro Nacional no valor de 100 bilhões de reais que venceriam em 2060. Diante dessas propostas, precisamos discutir se elas serão eficazes, no sentido de apoiar a retomada da economia, que não sejam propostas meramente fiscais. A crise em nível federal se acentua quando falamos na situação dos nossos entes federados, completamente endividados e sem capacidade de investimento. O governo trabalha para aliviar os cofres dos estados, mas sem um plano de recuperação efetivo, nada mais será que um paliativo. O exemplo do Rio de Janeiro precisa servir de alerta para que tenhamos decretos de emergência, para que não tenhamos decretos de emergência cascata. E para encaminhar e oportunizar o grande expediente ao deputado Cherini, ao deputado Edinho e ao deputado Mauro, eu quero trazer aqui que, além deste orgulho, Mauro, que tenho de, junto contigo, conduzir a Frente Parlamentar da Indústria de Máquina, presido também a Frente Parlamentar dos Aeronautas nessa casa. Aliás, neste momento eu não estou acompanhando no Senado a criação e instalação da comissão, deputado Afonso, que trata do Código Brasileiro Aeronáutico, porque estou aqui dialogando com a sociedade brasileira, com vossas excelências, mas quero registrar que está neste momento, na última etapa, lá na CCJ, sob relatoria do deputado Elmar Nascimento, o projeto de lei dos aeronautas, onde nós trazemos o tema da segurança de voo, o tema da fadiga humana, que é responsável por 85% dos acidentes e incidentes aéreos no Brasil para a nossa legislação. Tem sido desde 2011 uma longa caminhada. Ainda não está tudo concluído para fazermos a votação. Quero fazer um apelo ao deputado Elmar Nascimento, que é o relator, que me garantiu que assim que destravada o andamento da comissão em razão do processo que envolve a cassação do deputado Eduardo Cunha, entregará seu relatório favorável à aprovação da lei, e estamos dialogando com o ministro Maurício Quintela, ministro do Transporte, e ministro Eliseu Padilha, os dois que solicitaram na semana passada a retirada de pauta do projeto para um arremate final antes da votação. Eu quero solicitar a eles que nos deem a condição de entregar o relatório do deputado Elmar, avançarmos e que os céus brasileiros tenham segurança, porque hoje é inaceitável a forma como os pilotos têm trabalhado pela sua fadiga, e a gente tem entendido que não podemos, obviamente, deixar de compreender a situação das empresas aéreas, e por isso, na medida provisória 714, emendas de minha autoria garantiram empresas brasileiras e o trabalho ao aeronauta brasileiro. Desta forma, agradeço muito a confiança, a oportunidade, o apoio, e, se permite, meus dois queridos colegas gaúchos, nós temos o mesmo compromisso em seguida, mas o nosso coordenador da bancada ele tem que chegar primeiro na reunião que a bancada gaúcha terá com o presidente Michel Temer, primeira vez, deputado Cherini, que nós, desde que estou aqui, seremos recebidos pelo presidente da República. Bancada gaúcha, desde que aqui estou, nunca foi. Cumprimentos a Vossa Excelência, portanto, lhe concedo uma parte imediatamente ao deputado Mauro e depois ao deputado Afonso Ramos. Muito obrigado. Primeiro, eu quero parabenizar o deputado Jerônimo Gergen pelo seu trabalho aqui, deputado Jerônimo Gergen, pelo seu trabalho aqui nessa casa e pela representação que Vossa Excelência tem feito